Olá, gente, bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a Sil Curiati, fundadora e coach na Story by Sil Curiati. Nessa série de vídeos, eu estou aqui perguntando What's your story? Qual a sua história? Para as autoras do livro Uma Sobe e Puxa Outra. Dos livros, na verdade, volume um e volume 2. Então, se você gosta desse conteúdo, curte aqui, assina o canal, espalhe a notícia e volte sempre. Hoje eu tenho o prazer de falar com uma das autoras do segundo volume do Uma Sobe e Puxa Outra, que é, além de tudo, uma amiga querida, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, então o papo vai ser ótimo. É a Nathalie Trutman. Vou ler rapidamente aqui a bio da Nath para vocês. Curiosa por natureza, sempre me intitulei uma sonhadora incansável que consegue concretizar suas ideias. Já fui muitas coisas nessa vida, desde cuidadora de iguanas até alta executiva de empresas. Mas minha paixão sempre foi inspirar pessoas, seja através de palestras, através dos meus livros ou pinturas. Sou apaixonada pelo poder que a educação pode ter na vida das pessoas e pelas adoráveis contradições e motivações do comportamento humano. Nath, muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui no canal. Sim, um grande prazer, muito especial estar aqui hoje contigo. Parece que a gente estivesse do lado, não com um continente no meio. Não ia ser muito melhor? A gente está precisando de um desse pessoalmente, né? Pois é. Ia É ser um muito. prazer. Que bom, eu estou feliz que você aceitou o convite. O segundo volume do livro ainda não foi publicado, está em pré-venda. Então você ainda não consegue ler o capítulo da Nath, mas a gente vai conversar sobre ele aqui. Eu vou explorar um pouco mais. A gente não vai dar spoiler, não vou contar toda a história, porque é legal você ler nas palavras dela. Mas eu quero fazer umas perguntas que vão além da história da Nath, que é muito bacana. Ela é uma das estrangeiras que venceu no Brasil. A gente sempre celebra muito brasileiras que vencem no exterior e a gente esquece de olhar que o Brasil não é necessariamente um país fácil de vencer, né, Nath? É engraçado que a gente só percebe que não é um país fácil de vencer quando a gente já está dentro da água. É porque é aquela coisa, né? Sendo latino-americana, sendo centro-americana de Guatemala, eu imaginava que tudo era o mesmo, né? E não Hum, imaginava o tamanho, a potência, a sofisticação, a competitividade de São Paulo. E entrei na água nadando e só comecei a tentar manter o ritmo, que até hoje eu acho que tento manter o ritmo, porque definitivamente é um lugar em muitos aspectos primeiro, muito competitivo, mas também que tem muitas subcamadas que você tem que ter essa consciência a respeito que talvez você nunca vai chegar nas camadas mais profundas sendo estrangeiro. muita verdade isso. É interessante você usar essa analogia do navegar também, porque você fala de mar, né? Da biologia marinha no seu capítulo, e eu achei isso muito fascinante. E também a parte que você fala de São Paulo e das mulheres de São Paulo. Então, são as partes que eu vou pegar para a gente conversar. Mas antes disso, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todas as minhas convidadas aqui. Qual é a sua história, Nath? Se você tiver que dizer assim em 30 segundos, quem é? Qual a história da Natalie Trutman? Em 30 segundos, eu sou uma eterna seeker, procuradora. Estou sempre procurando me entender melhor, entender o mundo melhor e desde essa fonte abraço qualquer coisa que me promete que vou entender melhor e o mundo melhor. Me diz uma coisa, o Sobe e Puxa foi o seu primeiro livro? Não, É. não foi, né? Na verdade, já estou no terceiro. Eu quero mostrar uma coisa que eu não sei se você viu, porque eu postei quando eu recebi o meu aqui. Olha que linda! Eu Sim, postei, você é, eu postou. postei, eu fiz inclusive um unboxing. Eu abri e falei, ai, veio com dedicatória e tudo. Eu te marquei no post, mas eu acho que você não viu. Esse é um dos livros da Nath. Olha que nome lindo, que ilustração linda. Eu me apaixonei, tô louca para ler. Tá aqui do lado, tá na minha pilha de é para ler já, sabe? Para a viagem do México. Para viagem do México, exatamente. Tira a foto dele em México. Vou tirar, boa Contigo. ideia, Ai, boa ficou na ideia. No mar, praia. comigo, na Sim, praia, sim. comigo. Ele e eu de protetor solar. Bom, posso até te mostrar porque tenho eles aqui. Primeiro, aos 40 anos, essa não é a capa original, tá, gente? Mas Manual para Sonhadores. O subtítulo original era Umas Verdades que Você Sempre Quis Ouvir. E a motivação foi
tentar ajudar aqueles outros seekers no caminho, para que não se sentissem tão desorientados e não se cobrassem tanto. Tá. Que não era fácil mesmo e que coisas eu gostaria de ter ouvido antes. A capa desse livro é a mesma bonequinha do último, só que em um outro formato. Só que a editora me falou naquela época que ia ser visto como muito infantil. E então colocaram essa capa aqui. Mas de Entendi. Mas autoajuda, o título é lindo. Eu acho lindo, Manual para Manual para Sonhadores. Sonhadores. E o segundo também não é a capa original, mas é o misterioso significado do dinheiro. Veio um ano depois do Manual para Sonhadores e é por trás do maior tabu do mundo, ou de um dos maiores tabus do mundo. Então, o que é ser rico? O que significa riqueza? Esse divulguei pouco, porque foi bem no momento que minha carreira como executiva estava decolando, e é engraçado que talvez foi um sinal que tinha que viver na pele tudo que eu tinha escrito aqui para realmente incorporar tudo que eu tinha escrito nesse livro. E o Validar. terceiro, maravilhoso, que você já falou. Que esse Ai, sim já veio com a capa toda. então, na verdade, eu estou falando com uma escritora. Eu não estou falando, é uma das autoras do livro. Ela também é, e é uma honra a gente escrever do lado de alguém que já é uma escritora, né? Qual que é a diferença entre escrever os livros que você escreveu antes, que são autorais, que vieram, assim, a sua inspiração, a sua vontade, a sua experiência ser colocada ali, versus este livro, Uma Sobe Puxa Outra, que tinha um objetivo mais específico, né, de contar um pouco a sua história, de compartilhar ou ajudar a inspirar outras mulheres e mostrar como foi a sua jornada até onde você chegou. Então, eu queria saber se houve alguma diferença ou não. Estilo de escrita, não. E me trouxe uma grandíssima satisfação de realmente me enxergar como escritora, né? Porque fluiu muito facilmente, para mim não foi doloroso, difícil de fazer, fiz bem rápido. E seria talvez a extensão de um capítulo não incluído no último livro, ou uma oportunidade nova de volver a revisar essa jornada desde um olhar de como fazer ela ainda mais relevante no contexto do livro, uma puxa a outra, e no contexto da realidade das mulheres brasileiras que vivemos, né? Então foi um pouco por aí que surgiu. Como que é fluir numa língua que não é a sua? É a sua terceira língua, né? Porque a sua primeira é espanhol, a sua segunda é inglês. Ou você também fala a língua do seu pai? Seu pai é Eu suíço? falo francês, Francês? mas seria a quarta, porque não falo Tá, tão, né, não uso tanto. tá. É também muito engraçado, porque assim, o que eu conto um pouco, sem dar spoiler, mas eu sempre quis ser escritora, então eu sempre tentei escrever em inglês. E eu fazia cursos, fazia workshops, ia atrás de autores, tentava por muitos, muitos anos. E quando a ideia para o Manual para Sonhadores veio, ela veio em português. Ela veio depois de eu dar uma aula para empreendedores de 15 anos sobre como tomar suas decisões de vida. Eu estava voltando de volta para casa, já tinha que uns 6 anos morando no Brasil, então já pensava e falava em português, mesmo com meu sotaque. E a ideia veio. Obviamente saiu com um monte de erros, mas não, já tinha aprendido o suficiente do processo de escrita, que sempre a primeira escrita é um shitty draft. Então não bloqueia o processo. Deixa sair, sai, 2 dias depois você revisa. Sempre a primeira escrita é um shitty draft. Então não tenta soar inteligente. Tenta só Entendi. compartilhar para um amigo o que está te vindo. Então, seu primeiro livro, você escreveu, sua ideia veio em português e você estava morando há 6 anos no Brasil. Eu estou a esse período aqui nos Estados Unidos e eu tenho pensado muito em inglês. Parece que depois de um certo tempo, mesmo que a gente não seja fluente na língua, a gente começa a conseguir traduzir emoção na língua, e talvez por isso ele nasça, porque você está vivendo a emoção naquele momento, naquele país. Então é quase que a emoção, ela tem uma cultura diferente da emoção que a gente teria se tivesse no nosso país de origem, você não acha? Acho algo muito curioso que me aconteceu agora na Flip, porque eu sempre estou na dúvida se posto em português ou em inglês, porque tenho amigos que falam espanhol, que não falam português, que falam inglês. E estava na Flip esse ano, do lado de uma moça mais jovem que eu, e estávamos trocando dicas de escritoras, ela também é escritora aspirante, e ela me mostrou o Insta dela, eu mostrei o Insta meu. Ela falou, mas você está escrevendo em inglês? Eu falei, sim, porque nunca sei. Ela falou, você deve ter uma
confusão muito grande, né, interna, né, porque ela era tão claramente brasileira, escrevendo para jovens mulheres brasileiras, querendo desbravar esse mundo. Então, foi interessante. Eu falei, sim, realmente é difícil escolher, no caso dos povos. Dos livros, não tem sido tão difícil, porque esse país onde eu moro é onde vai ser mais fácil executar, né? E, como você falou, as emoções, o dia a dia, as conversas, as trocas, vêm em português. É doido isso, né? É uma coisa que eu só parei para pensar agora, como, sim, a gente talvez seja mais confusa, a gente tenha mais conflitos, porque os conflitos vêm dois idiomas, e os idiomas, eles têm linhas de pensamentos distintas, né? Não sei se é a emoção ou a pessoa que a gente está sendo, né? Porque a pessoa que a Nathalie está sendo hoje em dia é uma pessoa que fala português 90% do tempo. Bom ponto. É. Até porque falando disso de livros e tal, tem uma autora muito boa que foi uma das que me ajudou a destravar, que fala que todo mundo tem uma história para contar, é a It Story, e todo mundo tem uma voz única. Então, Verdade. quando você consegue destravar tua escrita, é quando você começa a escrever como se você estivesse falando para alguém, ou seja, de teu jeito, Sim. fazendo tuas piadas, fazendo tuas observações, como se você estivesse conversando com alguém. Aí destrava. E aí também que a leitura vira prazerosa, né? Não vira aquela coisa densa ou cookie cutter, copiado, enfim. Nath, qual que é a parte mais difícil de contar uma história tão pessoal em um livro, mesmo seja ele ao lado das outras autoras ou os outros três livros, porque eu tenho certeza que os seus outros três livros também são extremamente pessoais e partiram de experiências suas. Qual que é a parte mais difícil de se expor assim? É engraçado, né? Porque eu acho que esse é um olhar que eu acho que vem do olhar brasileiro, porque eu não estou sentindo que tanta exposição. Aliás, eu procuro mais, quando eu vou procurar um autor, eu procuro um autor que vai mais embaixo, sabe? Nas Eu também camadas sou assim. da personagem. Então, é, hum, acho que saiu um pouco da zona de conforto, mas nunca, para mim, essa é zona de conforto. Para outra pessoa pode pensar, nossa, como ela está compartilhando isso? Para mim, não. E acho que com os anos tem ficado mais fácil, porque você entende que todos temos essas camadas, e esses conflitos, e contradições, e confusões, e herências, né? Então, eu acho que um ato, por exemplo, os livros para mim são um presente para mim, e são um presente para as pessoas, porque quando a pessoa lê e vê que uma pessoa tem a coragem de escrever isso, ela se liberta também, né? Não se Verdade. sente tão única no mundo, né? Verdade. Eu Então, achei bonito isso da herança que você falou, porque é uma coisa de ser um presente, mas ela é um legado, né? Ela não é um presente que você comprou e deu para alguém. Ela vem de lá, ela vem da sua história, ela vem de lá de trás e você está passando ela para frente já digerida, já trabalhada de alguma forma, né? Interpretada, sofrida, traduzida, mudada de língua. É uma herança, é rico. É é assim. muito poderoso. Tem uma escritora muito linda que escreveu Between Two Kingdoms. Ela foi diagnosticada com câncer muito cedo. Ela ficou 10 anos da vida dela ou mais no hospital. E ela tem uma frase que é realmente uma frase que eu também uso agora quando estou escrevendo e me assumindo mais como escritora. Que se você quer surpreender o outro, escreva algo que as pessoas não sabem de você. Se você quer se surpreender, você transformar, escreva algo que você não sabe sobre você, né? Então, aquela coragem de ir mais a fundo nos porquês da gente. Neste livro do Sobe e Puxa, você escreveu algo que você não sabia sobre você ou foram mais curiosidades para nós que não sabíamos sobre você? Foram mais curiosidades e mais honestidade, né, da jornada, né? Sim. Que eu sabia, mas que eu não tinha tido coragem de colocar em palavras, e dessa vez coloquei. Eu vou querer ler um trecho do seu livro. O livro dela ainda está no meu celular, porque, como eu falei, não está publicado ainda, estamos à distância uma da outra. Mas o que tem tudo isso a ver com sobreviver machismo e autossabotagem? Tento explicar. Nunca, nunca, nenhum logro foi suficiente para mim.
Nunca valorizei eles. Compartilhava com meu pai e ele me questionava por que eu ficava viajando tanto em vez de cuidar dos meus filhos. Demorei a entender que eu continuava procurando a aprovação dele para que meus logros de fato fossem válidos. E não compreendia a força das mulheres empoderadas que cruzavam o meu caminho no Brasil. Como elas eram tão fortes? Como usavam mini saia com essa idade? No meu primeiro trabalho na Guatemala, corri para colocar calça depois que os vendedores ficaram assobiando quando usei mini saia. Vestido ou decote para trabalhar? Nem pensar. Como as brasileiras se colocavam daquele jeito e eram tão seguras de si mesmas? Essas e muitas outras perguntas circulavam minha cabecinha, que apesar de muito viajada, nunca tinha morado e trabalhado numa grande cidade como São Paulo. Você sabe que eu gostei muito desse trecho porque eu acho que ele fala com muitas de nós, independentemente de onde nós viemos. Você fala sob o ponto de vista de uma mulher que veio da Guatemala. Eu olhando para isso, eu falo, não é possível que ela esteja falando de uma brasileira, porque eu também cresci numa sociedade e comecei a trabalhar numa sociedade que criticava as roupas. Eu falo disso no meu capítulo também, o quanto eu perdi muito tempo da minha vida pensando em como me vestir, enquanto eu acho que os homens não perdem tempo nenhum porque eles não são patrulhados no vestir, então eles estão aí correndo atrás do que importa. E a gente está preocupada com outra coisa. Então, você não pode parecer sensual ou feminina e ser respeitada ao mesmo tempo. E eu também acho a cultura brasileira muito machista, pelo menos aqui eu vivi em São Paulo, entre início dos anos 90 e 2000, assim, trabalhando, foi bem pesada. Então, eu gosto de ouvir que teve alguém que olhou para isso e falou: é muito melhor do que no meu país. Queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. É interessante te ouvir, né? E é interessante como somos, né, América Latina, mas tão distante, né? E que, para mim, essas são as camadas. Para mim, demorou muito em cair a ficha. Eu acho que demorou uns 10 anos em cair a ficha de que eu estava num país que estava numa geração à frente do país no qual eu cresci e trabalhei por alguns anos. E Quando que você posso te fala falar? Eu lembro, geração, desculpa, quando você fala uma uma, geração à frente, o que que você quer dizer? porque, por exemplo, minhas contemporâneas com as que eu estudei, mais da metade, e eu incluída, sonhávamos com casar e construir nossa família. Esse era o sonho. E todas nossas mães, a maioria, não tinha carreira, muito poucas, muito. Entendi. Então, aqui, vocês, do que eu entendi, já vinha muitas demais que tiveram carreiras, que Sim, trabalharam, e já trabalhar não era uma pergunta, né? Na minha geração ainda, na Guatemala, você tem que trabalhar, você não casou bem. Na minha classe social, na minha, né? Esse é um ponto. Outro ponto foi que muito cedo eu via mulher acima de 50 anos usando mini saia. Ou eu via que as mulheres usavam muito vestido, né? muito A femininas. Guatemala, a Guatemala que eu deixei, porque a Guatemala também mudou, mas a Guatemala que eu deixei onde eu cresci, assim, vestido era só para festa de 15 anos, só para casamento. Você não usava vestido no dia a dia. Ainda hoje, quando eu volto, eu não vejo minhas amigas usando vestido no dia a dia como se usa aqui, né? É, também a gente, bom, na escola era, como se chama? Turtleneck? Turtleneck, a gente fala gola rolê também, que é uma gola Esquece alta, gola rolê. regatinha e decote, essas Ah, coisas, né? Então, assim, minha primeira impressão aqui com as pessoas que eu interagia e tal, eu falava, gente, primeiro, essa mulher não tem idade mais para usar mini saia, né? Esse era meu lado ultraconservador. então, como a gente aprendeu, né? E demorei isso. Então, é também curioso te ouvir. Agora sim, estou mais ciente também das etapas e dificuldades que as mulheres enfrentaram aqui nos diferentes setores. Mas eu realmente era. Quando eu cheguei aqui, eu acho que o Brasil já estava mais avançado e já tinha tido mais libertação, e talvez eu ainda tinha ficado travada naqueles anos que morei na Guatemala.
é uma brisa fresca ouvir esse tipo de coisa, né? Não que seja bom, porque é uma pena que a gente sabe que os momentos são diferentes nos países e que as culturas não foram legais com as mulheres no geral. A América Latina, na maioria dos casos, é bastante machista. Então, bastante religiosa, bastante cheia de regras para todas nós. Então, é interessante ver que ainda dentro do conturbado e do ruim, ainda existem níveis de, aqui é pior, aqui, olha, aqui ainda está melhor e tudo mais. É bacana. Tem algum trecho que você gostaria de ler e compartilhar com a gente alguma parte que você gosta muito ou que considera especial? Olha, não tenho o artigo aqui aberto, mas eu achei no livro O Misterioso Significado do Dinheiro um trecho que eu coloquei no começo que volta ao que comentamos sobre a linguagem a ser usada e a emoção, que acho que vale a pena. Tá Vou bom. compartilhar contigo aqui. Não, não são minhas palavras, tá? É um provérbio esquimal. As palavras não rotulam as coisas que já estão lá. As palavras são como a ferramenta de um escultor. Elas libertam a ideia, o objeto, a partir da ausência de forma na matéria bruta. Quando um homem fala, não é só a sua linguagem que está em processo de constante renascimento, mas a própria matéria sobre a qual ele está falando. Provérbio esquimal, eu acho que isso aqui relaciona um pouco o que você perguntou de me expor, e eu acho que, de fato, quem tem esse chamado de ser escritor é ser escultor, né? Você está esculpindo sua vida e as decisões que você vai tomando viram matéria de aprendizado e de escrita, né? De aprendizado, viram... São o caminho de quem está procurando. Uma coisa que eu falo no story bastante é que as histórias que a gente conta para nós mesmas têm o poder de shape up, né? De modelar, de construir a nossa vida. Eu não acho também que a palavra ela é representativa daquilo que é como matéria. Eu acho que a palavra ela cria a realidade também e ela liberta o significado do que a gente está querendo expressar. Então é muito bonito isso. Gostei desse trecho. Hum. Te mando, cria alquimia dentro da gente, né? É uma É, alquimia, né? é uma alquimia pura. E eu acho que, e eu lembro agora um trecho que eu coloquei no final, é isso, né? Se não tivesse tido essa jornada, não teria essas histórias para contar e não seria a executiva que sou hoje. Sim, Então é sim. isso, né? Isso é gratidão ou é honrar a história? Boa pergunta, eu acho que é ambas coisas. Particularmente, eu não sinto gratidão por tudo, porque teve coisa que eu passei que eu acho que era absolutamente desnecessária e que a história só seria melhor sem aquela coisa. Ao mesmo tempo que eu honro a história e eu acho que ela é responsável, cada pedacinho dela é responsável por uma parte em mim. Tem partes em mim que eu trato em terapia até hoje, porque provavelmente foram estragadas por pedaços que eu não, dos quais eu não sou grata, pelos quais eu não sou grata. Esse é um ponto muito forte. É muito forte, né? E que é interessante porque a gente vê que esses pedacinhos cobram força com a idade. Então, né, e mais a gente que é lutadora, conquistadora, sucedida e pensa, bom, mas já alcancei, conquistei tanto e ainda estou tendo que lidar com isso aqui. É. O que você gostaria que os leitores sentissem ao ler o seu capítulo? Eu sempre gosto de entreter, colocar uma dose de humor, que seja engraçado, apesar de falar coisas duras e humano, e que nos ajude a nos encantarnos com nossas adoráveis contradições e inspirar a que mais de nós fôssemos mais honestos, né? Que não se considerasse tanta exposição contar essas experiências ou vivências que a gente tem tido. O compartilhamento dessas experiências e vivências ajuda tanta gente, né? Eu Isso. sei o quanto eu sou ajudada por ler coisas semelhantes e ver conteúdos que
falam sobre coisas que eu passei. Então, tem essa frase linda de Marguerite Yourcenar, que já falei numa outra entrevista, mas que volto a ela porque é tão importante que as livrarias são os hospitais da alma. E a gente, né, quando a gente está em um momento difícil, quando nem a conversa com um amigo, ou com um terapeuta, ou com um companheiro ajudou, que ainda faltou algo mais, né, que a gente procura. E muitas vezes são os livros, né, os livros, ou um filme, que a arte, né. Tem também outro livro muito bom que fala que quando a gente conseguir transformar a dor e a raiva em uma produção, a gente está fazendo alquimia. Uma expressão. Está libertando essa energia, está colocando para fora essa energia. Nath, qual é a importância de uma história bem contada para você? A história bem contada, eu acho que é estar menos enamorado com sua história e mais interessado no que vai ser relevante para quem vai ler. E aí tem uma frase que diz kill your darlings, quando você está escrevendo, então aquelas coisas que você acha incríveis, mas talvez são redundantes, talvez uma frase diz tudo o que precisa e você não tem que fazer o leitor sofrer e ler 3 parágrafos. Então, se você realmente se preocupa por seu público e pelo entretenimento que você está oferecendo, você tem que kill your darlings. Tem que cortar na carne mesmo, e tem que expor a carne. E dói. Aí você fala, não, mas eu queria tudo essa parte. Mas para quê? Né? Pergunta, para quê? Qual que é a história mais inspiradora do mundo para você, Nath? Bom, eu vou escolher uma que está relacionada até com a outra área, que é a pintura, né? Que também faz 3 anos. Mas Girafas, eu... lindas. Aqui uma das minhas muitas, estão todas espalhadas aqui. Linda. Mas uma escritora que escreveu, Natalie Goldberg, no livro Writing Down the Bones. Ela escreve sobre uma passagem que ela teve numa cidade, num aeroporto, ela teve um layover, ela teve um chamado, saiu na cidade, apareceu na frente do Museu Contemporâneo, foi ver uma exposição e tinha um monte de quadros, né? Foi ver todos, mas o quadro que martelou nela foi um quadro, assim, que ela foi ver ele e quando ela se aproximou para ver o título do quadro, se chama Merci, obrigado. E foi o último quadro que a pintora pintou antes de morrer. Parece que uma pintora que estava com câncer e que às vezes só podia fazer um traço por dia da dor que tinha. Então, não é a mais inspiradora do mundo, mas foi a que me veio nesse momento da importância da expressão, da história da gente continuar na luta até o último dia da gente. Eu falei agora com a Natalie Trutman, minha amiga querida, autora, uma das autoras do volume 2 do livro Uma Sobe Puxa Outra, que já está em pré-venda no site da Literary. Então dá uma olhada lá, compra o livro, prestigie todos os demais livros da Natalie, porque vocês viram que ela é encantadora, então vale ler o que ela escreveu para gente. Nath, muito, muito obrigada. E eu espero que você tenha gostado da conversa tanto quanto eu. Eu adorei, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho incrível e continua brilhando. Você é uma inspiração. Você também, demais. E volte aqui para ver os outros vídeos que vão aparecendo aqui com essa série. Até mais, tchau, tchau.